Eu tô achando esse aqui tão chique, mas tão chique, que nem parece que foi eu que projetei. Olha isso, gente, que chique. Gente, eu não tenho educação pra ter uma cortina dessa em casa, não. Ó a vista. Olha isso. Roda a vinheta. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hein? Hoje o nosso tour é aqui, direto do apartamento Bike, e essa é a versão final. Bom, hoje é dia 27 de outubro e fazem aproximadamente 3 meses e meio que nós iniciamos a obra, né, a reforma. Quem lembra de tudo isso aqui quando tudo era mato, gente? Eu vou tentar colocar aqui algumas fotos para vocês. Eu sei que a maioria de vocês já está acompanhando aqui a nossa playlist. Para quem chegou agora e não me conhece, prazer. Eu sou Cíntia, sou arquiteta, e aqui nesse canal você vai encontrar uma playlist completa só com esse andamento da obra do apartamento Bike, tá? Então vai lá, porque eu mostrei tudo, quebra-quebra, reforma. Nós já temos 4 tours como esse aqui no canal, e esse é o tour final. Então se você não assistiu o andamento, então vai lá assistir agora para poder vir para cá. É claro que o nosso tour deveria começar, é óbvio, pelo ícone deste projeto, que está bem aqui atrás de mim. Capaz dessa bike valer o meu carro. Provavelmente, deve valer. Aqui ao ladinho do nosso ícone, que foi por conta dela que este apartamento começou a se chamar Apartamento Bike. O primeiro pedido que o cliente fez assim que chegou no nosso escritório foi: eu quero uma bike no meio da sala. E aí eu já comecei lá a pensar, né, o que eu poderia fazer. Como é que eu ia encaixar uma bike no meio da sala? Porque eu não sei se vocês estão percebendo, mas ela está no meio da sala. E foi através dela que começou o nosso grande desafio de encorpar toda essa sala para que ela não ficasse com cara de que foi só colocada ali, sabe? A gente queria realmente tomar partido dela, fazer com que ela se tornasse uma peça decorativa, já que ela é tão grande e tão difícil de esconder. Eu gosto muito desse conceito de simetria que a gente tem exatamente aqui onde eu tô. Nós temos o pendente e o que tem de um lado tem do outro. Mas isso aqui se originou exatamente por um problema que nós tivemos na etapa de projeto. Mas a parte boa de você contratar um arquiteto é exatamente essa. Tá vendo aqui onde está o tablado da bike hoje? Antes nós tínhamos um pilar exatamente ali. Então, nós pensamos em criar essa caixa, né, que emoldurasse a bike, exatamente para dar uma atenuada nessa questão desse pilar no meio da sala. Vou tentar procurar as fotos aqui para botar para vocês. Uma outra cena que eu acho fantástica desse apartamento é exatamente essa aqui onde eu tô, onde toda a face, né, todo o U de cabeça para baixo, que emoldura a bike, também emoldura a nossa vista, que é a grande protagonista dessa sala. Ah, e por falar em vista, eu tinha que mostrar para vocês esse item extremamente tecnológico que os nossos clientes adquiriram. Vocês estão vendo, gente? É uma cortina automatizada no controle. Não é incrível? Agora eu vou mostrar para vocês os detalhes, que eu sei que vocês gostam de saber do detalhe. Tá vendo aqui esse cortineiro bem atrás de mim? Lá no finzinho, na pontinha dele, nós deixamos um pontinho elétrico, como um ponto de tomada mesmo, para que futuramente, né, quando as cortinas fossem ser instaladas, a gente tivesse a alimentação elétrica necessária para colocar a motorização. Essa persiana aqui, nós dividimos ela em dois pedaços, exatamente pelo tamanho. Essa janela é muito grande, então nós tivemos que utilizar 2 motores para que elas conseguissem ter esse acionamento duplo. Ó, vocês conseguem ver bem de pertinho lá em cima? Nós deixamos uma alimentação elétrica para exatamente poder colocar esse motor, né, das cortinas depois. Acaba que eu sempre mostro para vocês o outro lado e nunca mostro esse lado aqui. Desse lado do apartamento, nós criamos estantes que ela encaixa, né, nesse U de cabeça para baixo que emoldura a bike. E nessa lateral nós colocamos itens de decoração, que obviamente hoje elas estão com itens de decoração, mas que conforme eles forem morando, né, e moldando a casa, a sua personalidade, essas estantes aqui vão sendo enchidas com memórias afetivas, com coisas, com pertences deles, porque é isso que vai trazer, né, toda a personalidade para casa. E vocês lembram que eu estava falando sobre memórias afetivas? Esse aqui é um artigo dos clientes, né, uma peça deles, e esse foi o tênis que o nosso cliente usou no dia do chá revelação da neném deles. Eles mandaram fazer uma caixa de acrílico, ó, e ela agora tá aqui, na nossa estante. Olha, eu vou falar pra vocês, eu lutei por esse pendente, tá? Não foi tão fácil assim. O nosso cliente ficou naquela, não sei se eu invisto, se eu não invisto, mas aí é aquela questão da gente saber onde dosar os nossos investimentos. Essa aqui é uma peça extremamente delicada, uma peça extremamente decorativa, exclusiva, então realmente valia a pena investir. A gente conseguiu botar uma peça mais luxuosa, né, nessa área, exatamente para dar o impacto de quem chega na casa deles. E vocês lembram do perrengue que eu passei com esse frigobar, minha gente? Se você não viu
viu, se você perdeu, é porque você ainda não me segue lá no Instagram. Já me segue, que é para você não perder nenhuma aleatoriedade. Então, para quem perdeu o rolê do refrigerador, nós compramos esse frigobar aqui, branquinho com os pés dourados. Mas depois, quando ela chegou, nós vimos que os pezinhos e os acessórios não eram dourados, eram na verdade rose gold. Então nós precisamos mandar pintar lá na serralharia para que ele ficasse com a atmosfera do espaço. E aí uma outra coisa que também ainda não estava por aqui quando eu fiz o último tour eram esses espelhos belíssimos e bisotados. Eles são no tom de bronze, exatamente para que a gente tenha essa atmosfera de cores bem parecidas, né? Como a gente está usando aqui, dourado, tons neutros. Então nós utilizamos também o espelho bronze, que também é mais douradinho, para que tudo ficasse exatamente assim, combinando. Eu até coloquei aqui na 0.5 para que vocês consigam ver o tamanho desse apartamento, gente. É engraçado que geralmente a gente vê apartamentos que têm salas, né, espaços comuns pequenos, mas não é o caso aqui do apartamento Bike. Essa sala é bem grande, bem confortável. Um detalhe que eu não mostrei para vocês foi sobre as cristaleiras. Nós fizemos essas cristaleiras aqui, ó, em vidro reflecta, tá? Que é esse vidrozinho bronze. E aí, as bordas, ó, também é alumínio dourado. Então, tudo aqui é dourado e nude, tá? E lá dentro, eu vou abrir aqui a porta para vocês verem. Aqui por dentro, ó, nós instalamos as fitas de LED, tá vendo? Com uma cava, exatamente para que não fique visível ao olho, né? A fita de LED, ela tá lá dentro, então por isso que ela fica com esse aspecto difuso. Aqui eu consigo mostrar para vocês, ó. Tá vendo? O LED tá lá dentro, colado na outra lateral. Isso faz com que quando a gente olhe de frente assim, a gente não consiga visualizar onde o LED tá. Então o efeito fica bem bonito. E é exatamente esse efeito aqui, ó. Como se fosse uma luz assim âmbar, né? Refletindo nos cristais e dando esse aspecto bem elegante. Bom, tá vendo esse painel bem aqui atrás de mim? Na verdade, ele é uma porta camuflada que nós desenhamos para ele ser exatamente na mesma padronagem dos painéis aqui da sala. Então, a partir daqui, a gente entra na área íntima da casa, né, que é onde tem os quartos e o escritório. Lá no fundo é onde nós colocamos as camisas do nosso cliente. Gente, tudo isso aqui, ó, é time que ele já jogou, viu? Agora só não me pergunte os nomes, que eu não sei. E aí nessa circulação nós aproveitamos para fazer um roupeiro embutido. Aqui, antigamente, nós tínhamos um buraco, né? Desse lado aqui dá para vocês verem a espessura, ó, a profundidade. Pelo menos uns 60 centímetros. Então, a gente aproveitou tudo isso aqui e transformamos em um grande roupeiro com portas clique, para que ela não fique, né? Para que aqueles puxadores não ficassem aqui na passagem, para não correr o risco de alguém bater e se machucar. E aqui nós colocamos nichos também iluminados, para que eles possam colocar as coisinhas que eles usam no dia a dia. Eu não vou abrir o armário, né, gente? Que eles já estão morando, então aqui dentro tá com as coisinhas deles, eu não vou mexer. E eu confesso pra vocês que aqui está a menina dos meus olhos, gente. Eu sou apaixonada nesse banheiro. Eu vou mostrar todos os detalhes. Esse aqui é o banheiro social deles, então nós utilizamos essa pedrinha, que é uma pedra cimentícia, bem parecida com um tijolinho travertino, mas é uma pedra cimentícia. Aqui nós fizemos uma bancada esculpida em porcelanato, nessa tonalidade preta. Os metais aqui também são no preto. O interruptor também é no preto. E aqui, ó, só nesse banheiro nós utilizamos também... Eu vou fechar a porta para ficar mais bonito, pera. Agora ficou melhor. Só nesse banheiro aqui nós utilizamos também o espelho bronze, tá vendo? Com esse detalhe bisotado nas bordas. Essa inclinaçãozinha de 45 graus a gente chama de bisote. E aqui, ó, a gente tem um perfil que ele vai de fora a fora nos espelhos, né, para dar essa iluminação frontal. A gente gosta bastante, aquela iluminação que valoriza a sua maquiagem. E aqui do ladinho tem uma prateleirinha para colocar essas coisas de sabonete, enfim. Aqui do lado nós temos o box também no modelo Elegance, com os metais todos pretos, né? E aquele revestimento ripadinho, que eu acredito que se você já assistiu
o tour dos banheiros, você já viu um pouquinho mais sobre esse banheiro e sobre as dificuldades que a gente enfrentou com ele durante a reforma. Se você não viu, vai ver. Aqui é o escritório que nós projetamos uma cama retrátil, gente. Sim, é uma mobília extremamente funcional. Ali também era um volume que nós tínhamos da arquitetura, né? O pilar estava sobressalente. Então, nós modelamos, né? Nós desenhamos essa cama retrátil que ela tem um suporte aqui embaixo. Eu vou tentar mostrar. Pronto, aqui embaixo, quando ela está rebatida, dá para a gente utilizar com nichos. Eu vou colocar a foto dela rebatida para vocês. Então, no dia a dia, quando eles estiverem utilizando aqui esse escritório, eles vão poder usar normalmente, não vai ter uma cama aqui no meio, mas sempre que eles forem receber alguém ou ter alguém como visita, é só rebater a cama e tá pronto. Aqui de lado, pelo projeto original, nós tínhamos pensado em ser as estantes, né, decorativas, mas aí como o closet deles acabou ficando um pouco pequeno, né, diante da necessidade, nós projetamos esse roupeiro para dar mais um suporte. Esses armários aqui em cima eu também mostrei para vocês, eles são de correr, então dá também para guardar mais coisas ali em cima. Essa mobília nós também aproveitamos diante de um espaço que a gente tinha aqui no projeto que não ia ser utilizado. Então nós criamos essa super penteadeira para nossa cliente, ficou num cantinho super esquemático e ela não ocupa espaço da Suite Master, que era uma preocupação nossa. Aqui atrás eu não vou mostrar para vocês porque tem as coisas da cliente, mas essa porta, ela abre exatamente para a gente poder colocar mais algumas coisinhas, né? As maquiagens dela, enfim, tudo dá para colocar aqui. E aqui é a parte que vocês amam, né, gente? Closet. Closet com porta reflecta, com um puxadorzinho dourado, tudo que vocês amam. O bom da gente ter sempre o closet de portas reflecta é porque você meio que consegue ver as coisas que estão lá dentro ainda, sabe? Eu gosto bastante. E aqui, mais uma vez, ó, o nosso querido espelho de iluminação frontal, que é pra gente ter uma iluminação bem bacana na hora da maquiagem, né? Olha que lindo que foi isso aqui. Ficou parecendo um camarim. Coisas importantes sobre banheiro. Aqui nós temos a farmacinha e a nossa cliente pediu também um gavetão para eles colocarem roupas sujas. Então, com esse gavetão, você não precisa ficar levando a roupa sempre para a lavanderia. Dá para armazenar por aqui e ficar tirando só uma vez na semana. E hoje é o dia que eu tô gravando para vocês, mas também é um dia super especial, porque é o dia da chegada da dona desse quarto. Sim, minha gente, enquanto eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês, os nossos clientes estão na maternidade, porque Antonella está chegando, né, a grande protagonista desse quartinho. E ficou tudo tão lindo, tudo tão pronto, tão maravilhoso, que eu quis deixar realmente esse ambiente por último, para que vocês se emocionem comigo a cada detalhe. E uma coisa super legal desse quartinho é que por mais que pareça que é tudo, né, feito, que tudo foi feito do zero, tanto o bercinho quanto essa cômoda foi uma herança de família, gente. Olha que coisa mais linda. É uma cômoda toda em estilo provençal. Por isso que a gente correu tanto e batalhou tanto por aqueles arabescos lá em cima, tá vendo? Para que eles ficassem tudo combinando, né? Para que eles ficassem bem parecidos. E a gente tem esse detalhe arabesco aqui na cômoda dela, tem ali no boiserie e tem também aqui, ó, no bercinho. Olha que lindeza. E aqui, ó, a portinha de acesso para o banheiro dela. Também no painel ripado, né, para ficar na mesma padronagem que vem lá do teto. É um U também aqui, tá, gente, ó. O ripado vem para cá, para essa área de amamentação, passa no teto e vira porta. Exatamente porque aqui nós também tínhamos um pilar. Se vocês assistirem os vídeos mais antigos, vocês vão lembrar exatamente dessa cena aqui. Então, foi uma alternativa que nós criamos a partir do projeto para atenuar essa questão desse pilarzinho. Olha que coisa mais linda! Gente, vocês não estão entendendo o cheirinho de neném que tá aqui nesse quarto. Aqui nós fizemos esse espelho todo orgânico e eu vou mostrar um detalhe bem legal sobre a parte de iluminação de LED, né? Aqui, como é um quartinho de bebê, a gente não quis aquela iluminação frontal, que é a que a gente mais usa para maquiagem. Nós queríamos uma iluminação um pouco mais amena, porque ela vai dar banho na neném, as coisas estão por aqui. Então ela pode ir brincando, né, com
as iluminações exatamente para gerar sensações diferentes na neném. A gente foi mesclando a iluminação exatamente para isso. Mas, ó, para a gente ter um espelho assim, nós tivemos que fazer uma base em marcenaria, tá vendo? E o LED, ele tá colado, ó, na lateral dessa base de marcenaria. O espelho, ele passa meio centímetrozinho do LED, exatamente para que quando a gente olhe de frente, ele fique com esse efeito difuso. E o último ambiente do nosso tour hoje é aqui na cozinha. Vocês lembram dessa cozinha? Gente, parece outro espaço, né, não? Só para dar uma recapitulada básica, toda essa metade de bancada aqui não existia. Então, tudo isso foi ganhado para os nossos clientes. Com isso, nós conseguimos deslocar tanto esse espaço do cooktop, que era super apertado nessa lateral, quanto também o espacinho da coifa. Eu vou abrir para vocês verem. Aqui em cima, nós temos o espaço da coifa. E aí, essa coifa, ela tem uma tubulação que faz a exaustão lá para fora dessa fumaça. Aqui atrás de mim, nós temos a torre quente junto com o gelágua. E eu não sei se vocês estão percebendo, mas é exatamente o mesmo cinza que nós temos lá no painel da sala. A ideia é exatamente essa, gente. Mesmo que a mobília seja diferente, é super importante manter a mesma padronagem de cores, para que fique tudo de uma forma bem homogênea. E em todas as mobílias, nós colocamos a fita de LED na parte inferior, ó, que é essa iluminação de trabalho, que fica também bem decorativa, bem bonita, para deixar tudo, né, valorizando esses itens que a cliente já tem. E vocês lembram desse cantinho aqui, gente? Agora nós já temos toda a nossa mesa, todo o espaço, tudo certinho, 3 lugares. O mesmo ripado que a gente usou lá na sala também foi repetido aqui. E esse é o cantinho deles fazerem refeições rápidas. Uma coisa importante que eu acho que vocês nem conseguiram perceber. Aqui, ó, essa bancada, como eu falei para vocês, era toda existente. Então, nós complementamos só esse pedacinho aqui. Mas aí, nós compramos alguns acessórios para colocar nela. Isso é possível, tá? Colocar acessórios, mesmo que o granito seja antigo, né? Que seja um granito que já esteja no lugar, não tem problema. Dá sim para colocar. E nesse caso, nós colocamos aqui, ó, uma lixeirinha de bancada e também o dosador. A torneira, né, a gente só modificou o modelo, mas esses acessórios são novos. Nesse ângulo aqui dá pra ver exatamente a emenda, tá vendo? E eu vou falar pra vocês, eu tô tão feliz, mas tão feliz, gente. Lógico que eu vou sentir um pouquinho de saudade do apartamento bike, não vou negar pra vocês, mas a realização profissional que a gente sente, né, quando a gente vê tudo prontinho, tudo que a gente idealizou, executado, é assim, muito único. É um misto de sensações. Não esquece, já se inscreve, porque vão vir outros projetos também. E afinal de contas, a arquitetura e aleatoriedades você só vê por aqui.